A paz de Jesus e o amor de Maria, exército do amor de Cristo. Vamos continuar com a nossa formação de combate. Peço perdão e desculpa a todos pelo fato de eu ter demorado para colocar, mas eu quero continuar com a formação, né? Nós estamos na terceira formação do exército. Nós estamos na terceira formação do exército, onde vamos conhecer mais a verdade da batalha espiritual. Saiba ou não, você ou não, mas nós estamos em uma guerra espiritual. E todos nós precisamos estar com armas, revestidos da armadura de Deus, né? Porque numa guerra não vive quem não entra com arma. E precisamos começar a viver como se estivesse vivendo uma batalha espiritual em nossas vidas. Porque na verdade nós estamos. Mas infelizmente muitos não acreditam na existência do mal, não acreditam na existência do demônio, sabendo que ele é real. E a maldade que ele apronta conosco também é. E é por isso que nós precisamos enfrentá-lo. Para isso, a igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, já deixou as armas para nós. Nós temos as armas de guerra que Cristo já deixou e as armas da igreja. E Cristo já deixou para a igreja entregar a nós, para que a gente possa vencer as batalhas espirituais. As armas da igreja são a Eucaristia, os sacramentos, né? O jejum, o rosário de Nossa Senhora e outras armas e tanto que podemos usar contra o mal. E nós temos as armas de guerra, né? Que são a armadura de Deus, que nós vemos em Efésios 6, versículo 10 ao 12, que fala sobre revestir da armadura de Deus, onde Paulo descreve, né? Sobre como se revestir da armadura do Senhor. Nós precisamos se fortalecer primeiramente no Senhor. Primeiro, nenhum soldado entra em combate, entra numa guerra, se ele realmente vê que ele não pode. Ou seja, se ele não está com armas suficientes, se ele não tem a força suficiente que ele possa ter, ou se ele não tem a orientação de algum general, nenhum soldado entra, ok? O nosso general é nosso Senhor Jesus Cristo. Sua Mãe Maria Santíssima é nossa comandante, a Rainha Celestial do céu. Nós precisamos vencer essa guerra por amor a Ele. Nós estamos vivendo uma guerra onde somente o amor poderá vencer, né? Que esta batalha espiritual que nós conhecemos como guerra espiritual também. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe muito tema sobre isso. Mas primeiramente, antes de entrar em combate, um soldado treina, um soldado se fortalece primeiro, ou seja, nós precisamos se fortalecer no Senhor. Como soldado, obedece às ordens do general e se fortalece naquilo que o general fale para ele. Assim é nós com Jesus Cristo. Então nós precisamos primeiro se vestir da armadura de Deus e se fortalecer primeiro em Deus. Primeiro ponto, se fortalecer em Deus. Segundo ponto, se vestir da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do demônio. E o terceiro, sempre invocar Nossa Senhora. Invoque sempre Maria Santíssima, no momento dos combates que você está a travar. Eu não sei qual é a guerra que você está travando, qual a batalha que você está travando, mas você vai vencer se você sempre chamar Nossa Senhora. Mas nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, ou seja, os espirituais do mal. Os demônios, as forças espirituais do mal, que combatam contra a vontade de Deus em nossa vida, né? Nas regiões celestiais, eles ficam nas regiões celestiais, ou seja, eles são do mundo espiritual, eles ficam nas regiões espirituais, celestiais, né? Então, normalmente essa região celestial fica alta, ou seja, as potestades dos ares, seriam isso, que acabam com a nossa fé, ou seja, eles são responsáveis em obedecer a ordem dos demônios do inferno para destruir a fé do coração das pessoas. Essa potestade dos ares, elas ficam nas regiões celestiais, e são essas forças que nós devemos travar a batalha contra. Em Efésios 6, versículo 10 ao 12, nós vemos aqui como romper as correntes do mal. Ou seja, primeiramente, rompendo com as correntes da mentira e da morte espiritual. Ou seja, como podemos romper com as correntes do inimigo? Rompendo primeiramente com a corrente da mentira. Normalmente, alguma armadilha do inimigo sempre vai vir com alguma mentira. Ele é o pai da mentira. E quando ele fala da mentira, ele fala da sua própria essência, do que ele realmente é, um mentiroso, que só fala o que é mentira. E quando ele fala a verdade, ele imita a verdade, ou seja, ele não fala a verdade realmente. Ele somente imita ela. Amém? Então esse é o demônio que nós lutamos, ou seja, o maligno, o pai da mentira.
o próprio príncipe das trevas, que é conhecido como adversário de Deus e adversário do homem. Nossa luta é contra ele, contra a carne e contra o mundo. Ou seja, nós temos 3 inimigos: o inimigo de Deus, que é o adversário do homem, o maligno, que domina todos os outros demônios e todas as forças espirituais do reino das trevas. Segundo, a nós mesmos, que é a nossa carne, nossos desejos, nossas vontades, nosso pecado. E terceiro e último, o mundo, ou seja, os enganos, as mentiras. É onde essas potestades entram, ou seja, para tirar nossa fé, ou para tornar nossa fé uma farsa. Simplesmente isso. Os poderes dominadores deste mundo estão espalhados por todos os ares, desejando apagar nela e no coração das pessoas a fé em Cristo, o nome de Deus e de seu Cristo. Ou seja, eles querem apagar o nome de Jesus do coração das pessoas, querem apagar tudo de Deus da vida delas e ainda querem apagar a fé da vida delas. Eles trabalham com esse intuito. Essas são as forças do mal agindo nos ares. Amém? E como a gente faz para romper com as cadeias dessas forças? Simplesmente invocamos o sangue do Senhor Jesus, mas também mudamos de ideia. Pedimos ao Espírito Santo para que mude nosso modo de comportar, nosso modo de pensar. É através daí, é fortalecendo a mente, que a gente vence as mentiras de Satanás na nossa mente, as sugestões do demônio na nossa mente, porque ele vai dizer muitas mentiras para você. Possa estar preparado para enfrentar mentiras, mas você vai cair de qualquer jeito nas mentiras dele. Mas como a gente faz para não cair nas mentiras? Simplesmente confiando na nossa vida ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus da verdade. Ele sim consiste em fazer-nos descobrir o que está oculto, que nós não vemos, que o inimigo esconde de nós, muitas vezes. E aqui está essa arma que nós podemos vencer, né? Rompendo as correntes da mentira e da morte espiritual. Ou seja, a mentira é um engano do maligno. A morte espiritual acontece na alma após o pecado mortal ou aquele pecado que se afasta você de Deus, entende? Ou seja, todo pecado afasta, mas existe a possibilidade de você morrer para Deus. Ou seja, morrendo para Deus, você se afasta completamente do seu Criador. E ao fazer isso, Satanás tem domínio e poder sobre tua alma. Ele não vai ter domínio se você permanecer em Deus, mas se não conseguir permanecer em Deus, esquecer de Deus e viver como se vivesse sem Deus, simplesmente o maligno já ganhou domínio sobre ti. Mas você ainda pode voltar, obviamente, mas como diz, né? Na verdade, o inimigo é tão astuto, né? Que muitos antigos até mesmo falam que o inimigo é tão astuto que o pecado é como uma cadeia. Não há questão de sair, ou seja, quando a pessoa se afasta de Deus, eu já ouvi essa frase num filme, quando a pessoa se afasta de Deus, quando ela não quer mais saber de Deus, quando ela vira as costas para Deus, simplesmente não só pelo pecado, mas também pela decisão dela, pela liberdade dela. Que tem muitas pessoas que eu conheci que na verdade falavam de Deus, né? Estavam na igreja e tal, louvavam a Deus, estava toda vez na presença de Deus, era usado por Deus, mas simplesmente o inimigo arrastou essas pessoas para o mundo, né? E muitas delas hoje não servem mais a Deus. Simplesmente é nessa parte que eu digo, Deus não interfere na sua liberdade. É por causa disso que existe isso. E é nisso onde o inimigo laça a alma. No momento que ele laça, ele matou ela, ou seja, ele tem domínio sobre aquela alma. Entende? Normalmente é isso, mas para isso, para a gente estar pronto para esse combate, para esta guerra, nós precisamos se fortalecer no Senhor. Somente se fortalecemos, venceremos o demônio e todas as forças do mal e os nossos erros, o mundo, as ilusões, tudo que o maligno colocar em nossa vida para nos separar de Deus, porque ele sabe que quando a gente se separar de Deus, igual um peixe quando sai da água, ele não sobrevive. Da mesma forma é aquele que não está em Deus. Quando a gente se afasta de Deus, quando se afastamos da presença de Jesus, de Nossa Senhora, já é o suficiente para o demônio ter apenas uma vitória na sua vida. Uma vitória, né? Não só numa batalha, mas também sobre tua vida. Entende? Mas para ele não ter essa vitória, você precisa permanecer em Deus.
fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz de Deus, estando debaixo do manto de Nossa Senhora, se cobrindo, pedindo intercessão dela todos os dias, rezando o rosário dela, fazendo as coisas certas da igreja, que a igreja pede, né? Inclusive a Eucaristia, a confissão. Sempre se confesse antes de comungar, nunca se comungue simplesmente pensando que não tem pecado, porque isso é uma mentira de Satanás. Tá bem? Nós todos somos pecadores, nós devemos rever nossos erros, fazer nosso exame de consciência, se confessar, permitir o batismo do Espírito Santo, permitir esse fogo do Espírito Santo em nós, permitir a presença do Espírito, e assim nós poderemos servir a Deus com unção, com autoridade, com a força do Senhor Jesus, porque somente assim venceremos o mal. Sem a força de Cristo, sem o poder do Espírito, nós não podemos vencer o maligno, simplesmente por achar que a gente tem autoridade. Não são todos que têm autoridade, infelizmente. Lógico que a gente pode ter autoridade através do nome de Jesus e das orações que nós fazemos, mas isso só permitirá afastá-lo, não permitirá dominá-lo, entende? E é por isso nós precisamos estar em Deus. Se quisermos que o diabo nos deixe, é preciso preferir Deus. Todos os dias, nunca virar as costas para Deus. E tome cuidado sempre com as brechas. Vamos tomar cuidado com as brechas que muitas vezes nós abrimos para o mal entrar em nossa vida. E até aqueles que eu te falei que tem volta, mas ainda é perigoso. Por quê? Como o inimigo prende aquela alma na cadeia, ela não tem questão de sair. Ou seja, é uma cela agradável e confortável para ela. É onde ela vai apodrecendo ali naquele pecado, apodrecendo naquela miséria, apodrecendo naqueles vícios que vão levar ela para o inferno. Vão levar esta alma para o inferno. E aí, onde o inimigo vai ter totalmente a vitória sobre tua vida. Ele não tem a vitória totalmente ainda, quando ele te pega em algum laço, ou te afasta de Deus. Ele só tem uma vitória totalmente quando ele consegue te afastar para sempre, até o fim da sua morte de Deus. Quando ele mantém você até o fim da sua morte longe de Deus, aí sim, ele conquista a vitória. Né? No momento da morte, que a pessoa não se arrependeu, a pessoa decidiu morrer daquela forma, aí Satanás tem vitória. Mas do contrário, ele não tem. Então nós precisamos lutar para salvar aquelas almas que estão nesse caminho, estão longe da igreja, estão longe do caminho de Deus. Não só da igreja, né? Porque não adianta muitas vezes, às vezes estar na igreja, mas o coração não está em Deus, não está em Cristo, não está realmente no verdadeiro evangelho. Então, vamos buscar almas que estão mortas, até mesmo dentro da igreja, para poder tornar novamente ao coração de Cristo. Amém? Vamos rezar por essas que podem ir para o inferno e que hoje vão morrer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Miguel Arcanjo, defendendo esse combate. Amém. Te aguardo você hoje no terço do combate.